7 dicas para fazer networking sem ser chato ou vendedor. Você já se sentiu ou percebeu em outras pessoas, às vezes isso aconteceu com você mesmo, que você estava num evento querendo forçar uma conexão ou que alguém queria forçar uma conexão com você exclusivamente para tentar te vender alguma coisa? Você já sentiu essa pressão? Então não se preocupe, isso é muito mais comum do que nós imaginamos, muito mais comum do que você imagina. E por algumas razões. Uma delas é que nós não sabemos fazer networking. Nós não fomos treinados para fazer networking da forma genuína. Networking, até muito pouco tempo atrás na minha vida, era uma simples troca de cartões com algum objetivo, com alguma intenção errada futura. Que quando eu falo intenção errada, né? Intenção imediata de venda. Então, eu vou passar aqui para você 7 dicas que vão te ajudar a ter mais resultados no networking, mais resultados nas conexões e não ter mais esse sentimento de que está sendo pressionado ou de que está pressionando alguém e não está surtindo efeito. Vamos nessa? Então vamos para a primeira dica. Seja genuíno. Faça uma conexão genuína. O que significa isso, Igor? Se interesse genuinamente pelo outro. Seja verdadeiro. Escute o que aquela pessoa tem para dizer. Hoje eu olho para quando eu comecei a minha vida de networking, quando eu comecei a frequentar eventos, quando eu entendi o poder do networking, eu não tinha essa intenção. Eu ia para os eventos exclusivamente para fazer negócios. E aquelas pessoas que eu via que tinha potencial para eu fazer negócios, eu me conectava. Hoje não. Hoje eu entendi que aquela pessoa que menos você imagina que pode resultar em algum negócio, ela tem uma rede de relacionamentos gigantesca que quando ela acreditar em você, quando você gerar valor para ela, ela vai te recomendar para toda essa rede que você não teria acesso se você não passasse por ela antes, se você não conhecesse ela antes. Então, deixa eu fazer uma pergunta sincera. Responda com sinceridade. Você é um bom ouvinte? Você se conecta genuinamente com as pessoas? Lembra do último evento de networking que você foi? Aquelas pessoas que você se conectou, o que você sabe delas além do que ela faz? O que você sabe? Então, uma dica, antes de sair perguntando para a pessoa o que você faz, pergunte assim, ó, fala um pouquinho de você para mim. Quem é você antes de você me falar o que você faz? E aí você vai ter uma conexão genuína, porque de repente aquela pessoa, inclusive, tem as mesmas características que você. E ela vai se sintonizar como uma rádio com o que você vai falar daqui para frente, porque ela percebeu uma conexão genuína. Então, me fala quem é você antes de me falar o que você faz. Essa é uma dica matadora. Vamos para a próxima? A segunda dica, que está diretamente conectada com a primeira, é ouça mais do que você fala. Tudo bem? Então, como que eu avalio hoje se uma conversa de networking em um almoço, por exemplo, foi legal? Quando o meu prato está vazio antes do prato da pessoa. O que significa isso? Significa que eu estava batendo um rango ali, mas com os ouvidos antenados do que aquela pessoa estava falando. Então, dá uma olhada. Nos últimos almoços, o seu prato ficou mais cheio ou mais vazio do que o prato da outra pessoa? Se ele ficou muito cheio, é sinal que você falou pra caramba e você pouco ouviu. Então, essa segunda dica, diretamente ligada com a primeira, da conexão genuína, é: lembre-se que Papai do Céu foi muito generoso com você e te deu 2 ouvidos e uma boca. Então, ouça. Ouça, faça perguntas, se interesse por aquela pessoa que está na sua frente, de forma genuína, como falamos na dica inicial, na primeira dica. Vamos para a próxima? Dica número 3, foque em ajudar, não em vender. Se possível, antes de ir a um evento, descubra quem serão os participantes que estarão presentes. Estude sobre esses participantes, qual o perfil daquele público e como você pode ajudar aquele público a ter mais resultado. Eu sempre falo que networking é sobre fazer a vida do outro melhor. Então, como que está isso na sua vida hoje? Você se preocupa de verdade com as pessoas que você vai ajudar? Olha só, quando você vira essa chave, você passa a ser o posto Ipiranga da sua rede de relacionamentos. As pessoas sabem que você está tão disposto a ajudar que elas começam a te pedir recomendação de pedreiro, de pintor, de jardineiro, de social media, de produtor de vídeos e por aí vai. Sabe por quê? Porque as pessoas sabem que a sua missão aqui
é ajudar a vida de alguém a ser melhor. Obviamente que você precisa fazer isso com estratégia. Aqui no canal você vai aprender muita coisa bacana sobre como usar o networking de forma intencional e estratégica também, mas minha recomendação para você é essa, nessa dica número 3. Então, sempre se preocupe em ajudar, não em vender. Porque quando você ajuda, você gera confiança, você gera conexão. E quando aquela pessoa precisar comprar, você tem um remédio para a dor que ela vai ter um dia, que ela pode, inclusive, estar com essa dor nesse exato momento. Mas você não vai vender para ela ainda. Você está proibido de vender, beleza? Foque em ajudar. Então, eu sempre falo que networking é sobre help working e não sobre sales working. Então, você entra numa parada, você entra num evento, você entra nesse jogo do networking para ajudar e não para vender. Beleza? Partiu para a próxima? Vamos nessa. A quarta dica é: faça perguntas abertas e interessantes. O que é uma pergunta aberta? Qual que é a diferença? Você já viu isso em algum lugar. Pergunta aberta é aquela que não dá para ser respondida com sim ou não, enquanto a pergunta fechada, ela é respondida normalmente com sim ou não. Toda vez que você se interessa genuinamente por alguém, que você ouve mais do que você fala, que o seu foco é em ajudar, isso vai ficando mais fácil. Por quê? Porque nessa etapa, nessa dica, você automaticamente já calibra o teu pensamento para as perguntas que você vai fazer. E que tipo de pergunta pode ser essa? Ô, João, caramba, que legal o que você faz, né? Fala para mim, qual é a principal dor do seu público hoje? João, se eu estiver em um churrasco, o que as pessoas podem trazer de dor para mim naquele churrasco, tomando uma cerveja, que me faça lembrar imediatamente de você? João, quem são potenciais parceiros estratégicos para você nesse exato momento? Se o João estiver já num nível de consciência mais elevado, João, quem nesse momento está conversando com o seu cliente e não é o seu concorrente? Então, se João é um arquiteto, você vai perguntar: João, quem nesse momento está conversando com o seu cliente e não é seu concorrente? E, de repente, você ajuda João a entender que quem está conversando com o cliente dele e não é concorrente dele é um corretor de imóveis que está vendendo, nesse momento, um terreno que daqui a pouco vai precisar de um projeto de arquitetura. Então, João está fora desse nível de consciência, muitas vezes, não consegue fazer essa conexão. E aí você, inclusive, pode ajudar João, se você perceber essa abertura para isso, para você conectar, inclusive, João, conectar os pontos que fazem sentido para João a partir de agora. Então, perguntas abertas e não perguntas fechadas. João, você vem sempre aqui? Sim, eu venho. João, o seu negócio é um negócio que todos precisam? Sim, todos precisam. Então, essas perguntas fechadas não vão te ajudar a estabelecer uma conexão que gere resultados para os dois. Vamos para o próximo. A quinta dica: compartilhe uma história pessoal. Histórias conectam, então vou dar uma recomendação aqui para você de leitura. A edição, depois que se vire para encontrar, brincadeira, é fácil. O livro de Carmen Gallo, Storytelling. Aprenda a contar histórias. Por quê? Porque histórias conectam. Então, João, por que você faz o que você faz? Sabe por quê? Porque eu faço o que eu faço por isso, isso e isso. Então, histórias conectam. Compartilhe uma história. João, fala pra mim, cara, qual foi a situação mais desafiadora que você já encontrou com um cliente? Qual é o cliente, João, que você não quer nem que te paguem, João? Conta uma história de um cliente que você se arrependeu amargamente, não precisa nem falar nome, mas que você se arrependeu amargamente de ter fechado um negócio, um contrato, enfim. Então, compartilhe histórias pessoais e nessa conversa faça histórias pessoais acontecerem, porque histórias conectam. Qual a sua história? Manda aqui, coloca aqui para mim no comentário desse vídeo. Qual é a história do seu negócio, da sua empresa? Algo que eu vou ficar muito feliz se eu souber e que, consequentemente, vai aumentar a sua reputação. Eu vou olhar, caramba, eu gostei dessa história, faz sentido eu me conectar com essa pessoa. Vamos para o próximo. Dica número 6, mostre vulnerabilidade. Não tem coisa mais chata do que você estar conversando com o empresário Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Põe aí a musiquinha, o trechinho. Esse cara sou eu.
Sabe por quê? Porque networking não é um jogo de quem vai ganhar aquela conversa ou perder. Às vezes, e esses dias, eu tava com uma pessoa que, poxa, eu tava com uma vontade de me conectar mais, tava com uma vontade de pensar em alternativas de negócios para fazermos juntos, mas não tem uma vez que eu não me encontro com essa pessoa que o foco dela é falar de todas as situações que ela foi fera, para não falar um palavrão aqui, naquela semana. Nossa, essa semana eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Essa semana eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, eu ganhei aquilo. Meu Deus do céu, chegou uma hora que deu vontade de falar assim, meu velho, eu já sei tudo que você é bom. Agora fala pra mim, onde você não é tão bom? Porque de repente, onde você não é tão bom, eu ou a minha rede de relacionamentos pode te ajudar para você ser uma pessoa melhor ainda. Mas não dá vontade de falar, né? Porque todo aquele tempo que ela tem disponível é para ela contar algum tipo de vitória e não é isso que vai te conectar, não é isso que vai me fazer ter vontade de ampliar, de clicar no Saiba Mais, para conhecer mais a sua história. Porque, para mim, você já é tão bom que você não precisa de mais ninguém. Então, mostre suas vulnerabilidades. Porque vulnerabilidades conectam. E, de repente, em uma vulnerabilidade que você tem, sai um negócio. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Não um negócio só para mim, mas negócios para muitas outras pessoas. Onde? Nas vulnerabilidades. Vamos para a próxima. E por último, faça um follow-up memorável. Tem um vídeo sobre isso em algum lugar aqui do canal. Follow-up memorável. Não esqueça que tudo começa depois. Não é durante, não é antes. Tudo começa depois. Então, quantas vezes eu mesmo já não fui em evento de networking e depois entrei no olho do furacão, dos negócios, da corrida diária e eu perdi a oportunidade de dar sequência naquelas conversas que eu tinha iniciado em um evento de networking. Eu tinha ido para isso, mas depois, nas próximas semanas, eu fui entupido de operações lá atrás. Hoje, graças a Deus, eu aprendi a lidar bem com isso e ajudo, inclusive, empresários a resolver essa questão. Sair da operação de forma estratégica para focar onde? Na estratégia da empresa. Mas eu já fiz muito isso. E aí, joguei dinheiro fora muitas vezes, porque eu investi para estar naquele evento, eu investi tempo para estar ali e depois eu não dei sequência naquelas conexões. De quem é a culpa? Minha. Para quem o network não vai dar certo? Para mim. Por quê? Por minha exclusiva culpa. Então, hoje, sempre que eu participo de um evento de networking, eu conheço muitas pessoas. Eu escolho com as quais eu vou me relacionar e aí eu dou sequência. Já na próxima semana, na técnica 24-7-15, vocês vão aprender aqui em algum lugar do follow-up memorável para você dar sequência, porque senão todos vocês, você e as pessoas com as quais você se conectou, vocês vão se perder no dia a dia, porque tem coisas muito mais importantes na sua cabeça para você fazer e você acaba deixando de lado aquele relacionamento poderoso que podia levar o seu negócio para um outro patamar. Por quê? Porque você não fez um follow-up memorável. E essas foram as 7 dicas para melhorar cada vez mais o seu networking, desde que você tenha entendido que isso realmente é importante para os seus negócios, para a sua vida e para o seu futuro. Já me segue, já curte, já compartilha com os amigos e já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma oportunidade de melhorar cada vez mais a sua trajetória com conexões genuínas.